meus amigos, muito bom dia. Mais uma vez estamos juntos aqui pela Band Mais Campinas. Como vocês perceberam aí, nós estamos de abertura nova, não é? Tem que agradecer aí ao time maravilhoso da Páprica Filmes. Um abração, Rodolfo Faizen e toda a sua equipe, não é? E também ao Gerson, no Grupo Requinte, que está nos proporcionando aqui um cenário novo e já mostrou aqui meu convidado. Esse é um campineiro especial. Eu digo campineiro porque, na verdade, estou aqui com o doutor Jorge Alves de Lima, advogado, historiador e também escritor. Doutor Jorge, você nasceu no Paraná, é isso? Nasci no Paraná. Que cidade? Na cidade de Joaquim Távora, norte pioneiro do Paraná. Sim. Papai foi farmacêutico do sertão, mas era campineiro. Entendi. Tanto é verdade que minha avó era prima irmã do Guilherme de Almeida. Apenas. Príncipe dos poetas brasileiros. Que maravilha, Guilherme de Almeida. E por falar nisso, você falou de Rio Claro. Sim. O Guilherme de Almeida, na infância dele, morou em Rio Claro. Morou em Rio Claro. O pai dele, doutor, era um advogado, doutor Araújo de Almeida. Sei. E ele, por causa da febre amarela, em 1890, ele mudou-se para a cidade de Rio Claro. Entendi. Viu? E falando em febre amarela, que você fala rápido e enrola a língua, eu quero aproveitar a sua presença, mesmo porque o senhor fez o Ovo da Serpente? O Ovo Esse da livro Serpente. que versa sobre? O Ovo da Serpente é um livro que focaliza Campinas no ano de 1889. Sei. O dia a dia da cidade. A impressão que você tem, Paulo, é que você está vivendo naquela época, certo? Foi uma época que começou de uma maneira maravilhosa, mas aconteceu que a serpente estava chocando o ovo. Sei. E o ovo era a febre amarela. E tudo começou com uma história de amor. Entendi. Acontece o seguinte, os barões, os ricaços do café, mandavam os filhos estudar na Europa. Perfeito. E um fazendeiro de Campinas mandou o filho estudar medicina em Paris. O moço, Paulo Roberto, por sinal seu xará, ele era muito estudioso. E ele quase não saía da faculdade nem da República, só estudando. Mas quando ele estava no último ano, Sim. Ele resolveu passear por Paris nas margens do rio Sena. Outono. As árvores amarelas, as folhas caindo. Esse é o escritor falando. E acontece que, no sentido contrário, vinha uma moça loira, maravilhosa. E os dois pararam, um em frente do outro, e ficaram se olhando. A moça parisiense foi mais ousada. Falou para ele assim: posso tirar esta folha que está misturado no seu cabelo? Pode. Ela tirou a folha que caiu da árvore no cabelo do jovem e se apresentou. Eu sou Rosa Beck. E você? Ele, num francês impecável, digno de Victor Hugo. Saint-Crayon. Já falou para ela. E ele já se apresentou. Eu sou Paulo Roberto, estudante de medicina, estou no último ano, moro em Campinas e tal. E ela, mais ousada ainda, falou: você não quer conhecer Paris? Ele falou: quero. E ela começou a mostrar Paris. Café Procopé, o café mais antigo de Paris, tanto é verdade que nesse café Napoleão Bonaparte tinha
uma cadeira cativa lá. Inclusive a Márcia foi sócia lá na época. A Márcia aprendeu muito lá, viu? Com ela. Mas olha, eu queria que o senhor concluísse para a gente poder acelerar, porque nós temos um tempo pequeniníssimo. Acontece o seguinte. Ele conheceu a moça. Aí surgiu o romance. Tá. Ele falou para ela o seguinte: eu vou me formar, eu volto para Campinas. E isso foi no final de 1888. Eu volto para Campinas e volto em junho de 1889 para nós casarmos na igreja Notre-Dame de Paris. Sim. E você vai embora para Campinas. Concluído. Tudo bem. Em conclusão, quando chegou no ano de 1889, em fevereiro, ela ficou com uma saudade imensa do noivo. Tá. E pegou o navio e veio. Quando ela chegou no Rio de Janeiro, ela foi picada pelo mosquito. Ah, perfeito. Quando ela chegou em Santos, ela estava mais doente. De Santos para São Paulo, de trem, ela já mais a doença avançou. Sim. Quando ela chegou em Campinas, ela estava no estertor da morte. E ela foi colocada numa pensão aqui em Campinas de um suíço. E o médico que atendeu era um médico alemão chamado Germano Melch, nome de rua hoje em Campinas. E ela, no estertor da morte, falava em francês o nome do noivo. E o doutor Germano ficou impressionado, mas o doutor Paulo, que história é essa? E ela morre. As autoridades municipais a enterraram clandestinamente para não alarmar a população. Tá. Dali 2 dias, ele se encontra com o médico. Paulo, aconteceu algo inusitado. Uma jovem veio de Paris, maravilhosa, no estertor da morte só falava o seu nome. Puxa vida. E ele perguntou ao doutor, qual é o nome dela? Rosa Beck. Nossa. Ele teve um choque. E esse moço, todo dia ele ia no cemitério chorar em cima do túmulo dela, até um dia que ele não aguentou a dor, ele suicidou. Entendi. Essa linda e trágica história de amor foi o estupim da febre amarela em Campinas. Maravilhoso. E a gente aproveita essa conclusão de ideias para a gente ir para o nosso primeiro break comercial. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Esse homem tem história para contar. Estou aqui com o Dr. Jorge Alves de Lima, advogado, historiador e escritor. Nós vamos e voltamos. Daqui a pouco a gente vai falar a respeito desses livros todos dele aqui. Opa, estamos de volta. Vocês estão vendo aí que nós estamos de abertura nova, não é? Eu devo agradecer isso a Páprica Filmes, através de Rodolfo Rufeisen, Criativo, Barbaridade, toda a equipe. Vou trazê-los aqui para a gente falar a respeito desse trabalho. E também ao Gerson, do Grupo Requinte, que está nos proporcionando esse cenário novo. Deixa eu aproveitar que eu estou em pé e presentear aqui o Dr. Jorge Alves de Lima, que já foi presidente da Academia Campinense de Letras. Ele é advogado, historiador, que mais? Jornalista. O senhor está escrevendo no diário, no Correio, atualmente, doutor Jorge? Escrevo aos domingos na página 2. Maravilha. Olha, deixa eu te presentear aqui, ó, com uma caneca, com a logomarca ainda antiga do programa, o símbolo da TV Bandeirantes, e em retribuição, claro, a esse livro espetacular, que daqui a pouco eu fecho para vocês verem. Esse aqui é o terceiro É o da terceiro série. volume, Campinas, 1891, o dia a dia da cidade. Falando também sobre a febre amarela. O primeiro livro foi Foi O Ovo da Serpente, 1889, Retorno da Serpente, 1891. Esse é 1891. Olha aqui. Pode falar aqui. E também, nesse ano, eu vou lançar Campinas, 1892. A febre amarela durou 7 anos em Campinas. Em Campinas. Puxa vida. O senhor tem noção de quantas pessoas aproximadamente viviam e depois faleceram nesse período? Campinas tinha 15 mil habitantes
Puxa vida. Ela chegou a ficar com 5 mil habitantes somente. Morreu 2/3 da população, doutor Jorge? Praticamente muita gente fugiu da cidade, Aham. inclusive os próprios médicos. Também? Abandonaram a cidade. E tanto que ficou médico aqui, sozinho, e ele contraiu a febre amarela e ele morreu. Chama-se Dr. Costa Aguiar. É por isso que leva o nome aí. Que dá a impressão que ele é um grande comerciante, né? Pela rua comercial. Ele foi um médico que morreu aos 32 anos. Puxa vida. Contraiu a febre amarela e faleceu. Uhum. Em função dos atendimentos, evidentemente. Puxa vida. Hoje, que informação o senhor tem em relação à febre amarela? A questão da população. Ela nunca desapareceu? Não. Uns 4 anos atrás, ela surgiu. Só que ela agora surge na área rural. Sei. Você entende? E tanto que o receptor da febre amarela hoje é o macaco. Quando o macaco morre, geralmente ajuda o ser humano porque adverte que a febre amarela está aparecendo. Entendi. Nas minhas pesquisas, eu já atinava com essa possibilidade. Não só a febre amarela, como a própria dengue. Porque o transmissor é o mosquito, é o mesmo mosquito. Entendi. Que é o transmissor. Que é o que está acontecendo agora, essa epidemia de dengue. De dengue. E tem que se vacinar, viu, gente? Importantíssimo. Procure aí os postos, porque é de graça. Doutor Jorge, o senhor foi presidente da Academia Campinense de Letras entre 2019 e 2024. E eu queria que o senhor falasse dessa sua experiência, que eu reputo como maravilhosa, né? Olha, quando eu peguei a academia, ela estava a céu aberto. Sei. É o prédio que pertence à Prefeitura de Campinas, ao povo de Campinas. Sim. Eu recuperei o prédio, colocamos uma iluminação maravilhosa LED. Aliás, o Dário Saad acho que teve presente lá nesse evento. Teve. Não é? Aliás, eu quero até fazer um agradecimento. Fique à vontade. Ao prefeito Dário Saad e o grande secretário dele, Ernesto Paulela, que nesses 6 anos de mandato, eles me ajudaram muito a recuperar um imóvel que pertence ao povo de Campinas. Aliás, foi fundado ali em 1976, não é isso? 1976, uma obra maravilhosa do grande prefeito Lauro Pérez, que eu reputo o prefeito da cultura. Olha, você sabe que a internet, de alguma maneira, ela contribui para o afastamento, ela traz uma série de informações, mas ao mesmo tempo as pessoas estão deixando cada vez mais a leitura. E o senhor fez questão de incluir uma série de alunos da rede pública, estadual também, numa visita lá, né? Eu entendo que a cultura tem que estar na ponta. Sem dúvida. A ponta, para mim, é o povo da periferia, as crianças da periferia. Sim. Elas iam assistir às sessões, ficavam maravilhadas e levavam de presente uma sacola com 4 livros. Maravilhoso isso. Isso foi como se posso dizer para você, uma conexão maravilhosa. Porque ali, com aquelas crianças, surgirão os novos escritores e talvez o futuro presidente da Academia Campinense de Letras esteja no meio dessas crianças. Eu quero convocar o senhor para que o senhor vote para falar de um dos maiores compositores da história do Brasil, que é Carlos Gomes, campineiro, morreu em Belém do Pará. No dia 16 de setembro de 1896, às 10h20 da noite, na cidade de Belém do Pará. Se o senhor me permitir, o nosso tempo está terminando, eu gostaria de convocá-lo, no melhor dos sentidos, para o senhor dividir um pouco dessa sua experiência, que é espetacular, sobre a vida de Campinas, e falar desse homem ímpar, não é? Que sofreu bastante, o senhor vai entrar nesses detalhes depois, que foi Carlos Gomes. Olha, eu faço questão e quero pedir uma licença para você. Pois não. Para que o povo da cidade de Campinas, das cidades próximas, me acompanhe no www.jorgealvesdelima, nos meios da internet,
que eu estarei em contato com eles diariamente. Maravilha, está no vídeo aí. O senhor escreveu 1, 2, 3, 4 livros sobre Carlos... 4 volumes de Carlos Gomes. Maravilha. O Samuel está me avisando lá que está terminando o nosso tempo. Doutor Jorge, eu queria agradecer imensamente Jorge Alves de Lima, advogado de formação, historiador, por uma questão até de prestação de serviço para a comunidade que te abraçou, paranaense que o senhor é, e, acima de tudo, jornalista para poder disseminar todo esse conhecimento que o senhor adquiriu ao longo dos anos. Obrigado da sua presença, viu, doutor Jorge? Eu só queria encerrar dizendo o seguinte, eu fui o representante do Brasil perante Portugal e os países africanos de língua portuguesa no maior prêmio literário Luiz de Camões, sendo presidente do júri. Isso foi no biênio 2021 e 2022. Nunca na história, fora do eixo Rio-São Paulo, um intelectual ocupou essa posição. Que honra. E uma honra tê-lo recebido, viu? Pessoal, nós vamos a um pequeno break comercial, logo em seguida nós estamos de volta. Nós vamos falar sobre... Pode falar alto. Hipnoterapia. É sensacional. E é jovem quem está aqui, viu? A gente vai falar sobre isso já já. Nós vamos e voltamos. Obrigado mais uma vez, doutor Jorge. Estamos de volta já. Depois do Dr. Jorge, deixa eu falar com esse rapaz aqui, uma sumidade também na área dele, é o Henrique Lucena. Primeiramente, muito obrigado por você ter vindo. Você, de profissão, é? Eu sou hoje hipnoterapeuta. Hipnoterapeuta. Exatamente. Se tomar uma, não sai, viu, amigo? Bom, na verdade, o que é a hipnoterapia? Bom, a hipnoterapia é usar a hipnose clássica, que todo mundo já ouviu falar em algum momento sobre hipnose, só que voltada a tratar traumas. Falando em traumas, tem pessoas que são mais sensíveis a essa hipnose? Olha, tem até aquele paradigma que fala assim, eu sou muito racional, não consigo ser hipnotizado. Não existe isso. A hipnose, ela faz parte do processo natural da mente de qualquer ser humano. Entendi. Qualquer hora você faz isso comigo. Com certeza. Como diz na empresa, eu sou resistente, mas eu se entrego. Se entrega. Um exemplo básico, por exemplo, quando você está assistindo um filme de terror e você sentiu aquele medo, e às vezes até fica à noite vendo alguma coisinha no escuro e demora alguns dias para sair, isso foi hipnose. Puxa vida. Ô Henrique, por que as pessoas cada vez mais se preocupam com a saúde mental e de suas equipes, principalmente em empresas, cara? Hoje está muito ligado à produtividade à saúde mental. Então as empresas começaram a entender que não adianta o funcionário, o empresário, mesmo o topo da pirâmide, ser apenas uma engrenagem, né? Aquela história, eu sou produtivo, o homem de ferro que não cansa nunca, eles veem que realmente cansa e impacta a produtividade. Aliás, esse tipo de tratamento hoje é preferido por uma grande parcela, né, de empresários do Brasil. Sim. Né? A terapia convencional, normalmente, ela demora alguns anos até para surtir o efeito. Entendi. E na hipnoterapia, normalmente em 3 a 4 sessões, que não são sessões, são encontros pelo tempo, um pouquinho maior, você já consegue mitigar um problema de anos. Ô Henrique, deixa eu ver um negócio que é interessante. Claro. Porque eu estou vendo ali uma moça hipnotizada e tal, mas quais são os aspectos que podem ser tratados quando você usa a hipnoterapia? Vamos lá. Desde, por exemplo, burnout, dificuldade de sono, né? Ter uma insônia muito grande, qualquer nível de depressão ou ansiedade, não importa o nível. E até mesmo hoje, pessoas que querem ter uma produtividade maior. Eu já atendi, por exemplo, alguém que trabalhava no mercado de ações e ele tinha o timing errado de venda. E com isso ele conseguiu tratar e ter um faturamento muito maior através disso. Existe uma incidência num grupo maior ou menor na questão de idade? Olha, não. Hoje tem a partir dos 4 anos de idade até os 80 anos, 80, 90, eu já atendi, inclusive uma senhora com 89 anos, que ela tinha uma dificuldade muito grande de lidar com a própria família. Sim. E a gente conseguiu tratar um problema que ela carregava desde os 4 anos de idade. Quanta coisa a gente tem guardado vai carregando, lá dentro, vai né, acumulando. Eu falo que é um copo, a gente vai enchendo ao longo dos anos e só tem uma forma, a gente dessensibilizar e ressignificar, que é o quê? Esvaziar esse copo para você conseguir aguentar, né?
É o Michael Arruda? Isso, o Michael Arruda. Michael Arruda é seu sócio. Exatamente. Desbloqueie o poder da sua mente. Conseguimos mostrar aqui, olha que maravilha. Precisa trazê-lo aqui, viu? Ele é jovem também, estou vendo aqui, ó. E hoje é uma unanimidade na hipnoterapia mundial. Hoje, inclusive, ele é o presidente da Omni, a escola que eu me formei em hipnoterapia. Tá. É uma escola de procedência suíça, a matriz fica lá. Sim. E é considerada a melhor escola do mundo. Então... Seja para eliminar um vício nocivo, conquistar um grande amor, atenção meninas, ter sucesso profissional, resolver uma mágoa que lhe persegue há anos, recuperar a sua saúde ou realizar o seu maior sonho, não é? Esse livro contém as ferramentas certas para tirá-lo da zona do medo, da angústia e também do sofrimento. Aonde é que eu acho? Nas melhores livrarias do Brasil? Sim, em todos os sites também de venda, os grandes sites. Para acessar, por exemplo, para poder adquirir, por exemplo. Adquirir um livro como esse aí. Dentro da Amazon, por exemplo, você consegue adquirir. Encontra lá. Facilmente. Querido, me permita a brutal indiscrição, porque você é jovem ainda, eu posso perguntar, quantos anos você tem, cara? Tenho 40 anos. Puxa vida, tá escondendo bem também, amigo. Escondi, né? Mas, e olha que eu trabalhei com educação os últimos 20 anos da minha vida. Eu diria que você, cara, tem... ou teria, no máximo, uns 32, 33 anos. Então, tô bem, que bom. A namorada ou a esposa, que é a esposa, né? Mão esquerda aqui, Você viu, né? O nome dela? Poliana. Poliana. Parabéns, o Poliana soube escolher, hein, amiga? Mas eu acho que teve uma hipnotizada no meio da história aí. Querido, você tem alguma base aqui que as pessoas possam te localizar? Claro. Você tem um consultório? Tenho consultório aqui em Campinas mesmo, do lado do Shopping Iguatemi, e tenho um no Alphaville, São Paulo. Qual a maior curiosidade que a pessoa que vai e senta com você lá a primeira vez? Olha... Primeira coisa, elas acham que qualquer sugestão que você faça, aquele padrão de filme, eu vou ser hipnotizado e tudo que for falado eu vou fazer à risca. Não existe isso. Não, né? O nosso subconsciente, ele protege a gente de qualquer coisa. A gente só aceita a sugestão que seja positiva para nós. Existe uma sensação de uma semiconsciência para aquele que é hipnotizado ou ele se desliga por completo? Ao contrário, o nome até hipnose, que vem do deus hipnos, do sono, não tem nada a ver. Se você estiver dormindo, você não está hipnotizado. Você fica num processo de ultraconcentração e relaxamento. Você participa em todo momento. Eu vivi uma experiência próxima a mim, eu estava num navio, um auditório enorme e tinha uma pessoa fazendo números lá e tal. Sim. E é engraçado como tem gente que é mais susceptível à hipnose, ele fazendo lá de longe. No final, ele deu um estalo para acordar a pessoa. E uma menina que estava próximo de mim, assim, ela não acordou. Ela ficou. E aí deu um desespero em todo mundo, porque ela não acordava, cara. Não, Entendeu? Isso é engraçado. A ideia da hipnose, até a hipnose de palco de forma geral, ela tem esse perfil de trazer os mais suscetíveis, porque é algo rápido, não é algo individual, personalizado. Sei. E o dormir, vamos dizer assim, ela pode estar num ultra estado de concentração, de relaxamento, mas no momento que ela quiser, ela simplesmente pode voltar. Ela por si só? Sim. Existem até alguns tratamentos, principalmente para esclerose múltipla ou doenças que realmente precisam de um acompanhamento contínuo, né, para melhorar a dor, mitigar algumas coisas, em que você utiliza áudios de auto-hipnose para a pessoa ouvir antes de dormir. E ela consegue dormir sem dor, com muito mais tranquilidade e acordar naturalmente. Auto-hipnose é diferente de sugestão ou é a mesma coisa? É a mesma coisa. Toda hipnose é uma auto-hipnose. A gente fala auto-hipnose porque não precisa estar o terapeuta ali do lado. Então ele consegue seguir e chegar nesse status. Quanto tempo tem uma sessão para você hipnotizar? Um encontro, normalmente, como são um tratamento completo, só para ter uma ideia, por volta de 3 encontros. O primeiro ele demora por volta de 4 horas. Puxa vida. Ele é longo porque a gente pega desde a raiz do trauma até a ponta final. Então você consegue esvaziar o copo, aquilo que a gente comentou. Entendi. Depois nas outras são para literalmente lapidar aí o que sobra. Então a carga horária vai diminuindo. Que bacana. Então são 3 sessões, a primeira em torno de 4 horas. Isso. Naturalmente, a segunda e a terceira vai depender muito da pessoa que é atendida. Perfeito. É por aí? É isso mesmo. Henrique Lucena, vou te trazer outras vezes aqui, cara. Muito obrigado. Quero deixar um presentinho para você. A logomarca ainda é do programa antigo, mas acho que está valendo a ideia do presente. Com certeza, muito obrigado. Muito jovem, extremamente simpático. Tá aqui. Vamos colocar no vídeo novamente aqui para as pessoas te acharem. Como é que faz? @Henrique Hipnoterapeuta pelo Instagram, você me encontra e tem todas as redes lá.
Maravilha. Você que anda contando historinha para as meninas aí que hipnotiza, é quase isso. Quantos anos de estudo? Hoje eu tenho 20 anos já nessa área de educação e tratamento mental. E olha, o nosso programa você pode acessar também nas redes sociais, no @PauloLeoneOficial. A todos vocês que nos acompanharam, mais uma vez, obrigado, querido. Um excelente final de semana, super beijo para você que nos vê no sábado e para quem nos acompanha no domingo, o nosso agradecimento e o nosso carinho a você. Estamos aqui, sempre no final de semana, pela Band Mais Campinas.